O meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Livro dos Espíritos, sequência da análise de Allan Kardec, em conclusão, parte 1. Pois bem, sabei, vós que não credes senão no que pertence ao mundo material, que dessa mesa que gira e vos faço rir desdenhosamente, saiu uma ciência, assim como a solução dos problemas que nenhuma filosofia pudera ainda resolver. Apelo para todos os adversários de boa-fé e os adjuro a que digam se deram ao trabalho de estudar o que criticam, porque, em boa lógica, a crítica só tem valor quando o crítico é conhecedor daquilo de que fala. Zombar de uma coisa que se não conhece, que se não sondou com o escalpelo do observador consciencioso, não é criticar, é dar prova de leviandade e triste mostra de falta de critério. Certamente que se houvéssemos apresentado esta filosofia como obra de um cérebro humano, menos desdenhoso tratamento encontraria, e teria merecido as honras do exame dos que pretendem dirigir a opinião. Vem ela, porém, dos espíritos. Que absurdo! Mal lhe dispensam um simples olhar. Julgam-na pelo título, como o macaco da fábula julgava da nós pela casca. Fazei, se quiserdes, a abstração da sua origem. Suponde que esse livro é obra de um homem, e dizei do íntimo e em consciência, se, depois de o terdes lido seriamente, achais dele matéria para zombaria. Caríssimos irmãos, que a paz de Deus esteja conosco. Convido a todos para alguns instantes de reflexão em torno da vida no lar. Muitas vezes buscamos a vivência do Evangelho em grandes iniciativas, em atividades públicas ou em tarefas exteriores. Entretanto, os benfeitores espirituais nos recordam que a verdadeira transformação começa no espaço mais íntimo da existência, a família. O Espiritismo nos esclarece que o lar é a oficina bendita de aperfeiçoamento moral. É ali que reencontramos espíritos com os quais possuímos laços profundos, construídos em experiências passadas, e é também ali que aprendemos as mais importantes lições de amor, paciência, tolerância e responsabilidade. A mensagem que leremos agora, intitulada No Lar, encontra-se na obra Conduta Espírita, recebida pela mediunidade de Valdo Vieira e ditada pelo benfeitor espiritual André Luiz. Nela, somos convidados a refletir sobre a conduta espírita dentro da própria casa, recordando que o verdadeiro testemunho da fé começa nos gestos mais simples da convivência diária. Ouçamos, portanto, com atenção e recolhimento a edificante mensagem do lar.
aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Começar na intimidade do templo doméstico, a exemplificação dos princípios de esposa com sinceridade e firmeza, uniformizando o próprio procedimento dentro e fora dele. Fé espírita no clima da família, fonte do espiritismo no campo social. Calar todo impulso de cólera ou violência, amoldando-se ao Evangelho, de modo a estabelecer harmonia em si mesmo perante os outros. A humildade constrói para a vida eterna. Proporcionar às crianças os fundamentos de uma educação sólida e bem orientada, sem infundir-lhes medo ou fantasias, começando por dar-lhes nomes simples e naturais, evitando a pompa dos nomes famosos, suscetíveis de lhes criar embaraços futuros. Lar é a escola primeira. Sempre que possível, converter o santuário familiar em dispensário de socorro aos menos felizes, pela aplicação daquilo que seja menos necessário à manutenção doméstica. A seara do Cristo não tem fronteira. Se está sozinho com a sua fé no recesso do próprio lar, deve o espírita atender fielmente ao testemunho de amor que lhe cabe, lembrando-se de que responderá em qualquer tempo pelos princípios que abraça. A ribalta humana situa-nos sempre no papel que devemos desempenhar. Ao menos uma vez por semana, formar o culto do Evangelho com todos aqueles que lhe coparticipam da fé, estudando a verdade e irradiando o bem através de preces e comentários em torno de experiência diária à luz dos postulados espíritas. Quem cultiva o Evangelho em casa faz da própria casa um templo do Cristo. Evitar o luxo supérfluo nos aposentos, objetos e costumes, imprimindo em tudo características de naturalidade, desde os hábitos mais singelos até os pormenores arquitetônicos da própria moradia. Não há verdadeiro clima espírita cristão sem a presença da simplicidade conosco. Ave Cristo. Elevemos agora, queridos irmãos, o nosso pensamento a Deus em prece de louvor e agradecimento. Senhor Jesus, Mestre e amigo de nossas almas, neste momento de recolhimento, elevamos a Ti o pensamento agradecido. Agradecemos pelos ensinamentos que nos recordam a importância do lar como escola de amor, paciência e compreensão. Auxilia-nos, Senhor, para que saibamos transformar nossas casas em ambientes de paz, onde a palavra seja instrumento de fraternidade, onde o perdão substitua as discórdias e onde o respeito ilumine a convivência. Inspira-nos a sermos mais tolerantes
com aqueles que partilham conosco o mesmo teto, compreendendo que todos estamos em aprendizado, buscando crescer espiritualmente. Abençoa as famílias da terra, especialmente aquelas que enfrentam conflitos, dificuldades ou separações dolorosas. Que a tua presença amorosa inspire reconciliação, entendimento e esperança. Fortalece-nos no propósito de cultivar o Evangelho em nossos lares, para que nossas casas se tornem pequenos templos de luz, irradiando paz para o mundo. E que a tua paz, Senhor, permaneça conosco, hoje e sempre. Assim seja.